A cena que fez o novo Gumball ser cancelado na internet foi finalmente resolvida. Se você tá acompanhando a nova série de Gumball, sabe muito bem que ela chegou causando várias polêmicas, desde algumas completamente a nível da delegacia de minúsculas causas da internet, até o retcon mais desgraçado da história que nem mesmo os fãs conseguiram entender tão bem assim. E sim, eu tô falando do beijo entre o Gumball e o Darwin. Hoje a gente vai descer até o submundo de Elmore pra entender como o Gumball conseguiu dar a volta por cima e resolver o problema mais bizarro do seu reboot até agora. Essa história toda começa na primeira temporada, mais especificamente no episódio 13. O Darwin escreve uma declaração pra Carrie só pra descobrir logo depois que a namorada odeia esse tipo de demonstração de afeto. Por causa disso, ele e o Gumball entram numa tentativa desesperada de recuperar essa carta, mas as coisas vão piorando a ponto do Darwin quase assumir não intencionalmente o relacionamento com o Hector, o que faz a Carrie ter uma crise de ciúmes pior do que qualquer uma da minha ex. E quando o Darwin finalmente se explica, a fantasminha simplesmente possui o corpo do Gumball e usa ele quase como uma casca para conseguir beijar o namorado. E eu nem preciso dizer que isso aqui foi literalmente o momento mais cancelado desse revival, né? Porque fora de contexto, isso é um beijo direto entre dois meninos, irmãos, em um desenho. E não demorou muito para esse corte começar a viralizar nas redes sociais, com muita gente dizendo que a série tinha ido longe demais, que tinha se estragado e que a versão original nunca precisou disso para chamar atenção no passado. E o mais curioso de tudo é que parte dessas reclamações até que faziam sentido, mas não pelos motivos que você deve estar imaginando. Para começo de conversa, qualquer fã sabe que piadas envolvendo beijos ou até essa relação meio suspeita entre o Gumball e o Darwin sempre foram bem comuns na série. Isso tá lá desde os primeiros episódios, inclusive naquela cena da casa na árvore ou o clássico onde o Darwin literalmente se apaixona pelo irmão por causa de um vestido. Só que a diferença mais gritante aqui é justamente a que mais incomoda. Mesmo em todos esses exemplos do passado, isso nunca aconteceu com subtexto romântico, pelo menos não de forma canônica. E o problema é justamente esse. Essa cena não foi só criada pela polêmica, como foi escrita num retcon de 6 temporadas. Porque, pra pensar, ao longo de todos esses anos, Gumball construiu o relacionamento entre a Carrie e o Darwin em diversos episódios. E se tem uma coisa que esses capítulos deixam bem claro, além de que o coitado do Darwin é gado demais, é que os dois conseguem se beijar independentemente da barreira entre o mundo físico e espiritual de Elmore. E isso nem sequer acontece só uma vez, acontece 2, 3, 4, 5... Pera aí, esse ali era o Gumball? A questão é que no fim do dia, a Carrie nunca precisou de uma casca pra conseguir fazer isso acontecer. E o mais próximo da situação atual talvez seja esse momento aqui desse episódio de Halloween, quando os irmãos Watterson saem do corpo e o Darwin aproveita pra beijar a Carrie pela primeira vez. Ou seja, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que todo esse rolê envolvendo o beijo na nova série parece muito mais uma ideia reaproveitada de um descarte lá do começo da série original do que um problema que realmente precisava ser resolvido. Mas agora que eu dei o contexto, como é que eles fizeram isso? No penúltimo episódio da segunda temporada, que nem saiu dublado ainda, a gente descobre que o Darwin e a Carrie estão se preparando para mais um date. Só que agora, um novo padrão dos dois passou real a envolver o Gumball servindo de casca, não só para eles conseguirem se beijar, mas como também participar de atividades comuns de casal. O porém é que depois de mais um encontro, nem o Gumball consegue se sentir bem fazendo aquilo com o irmão e propõe que a Carrie encontre finalmente um corpo só seu. É aí que na entrada do submundo os três descobrem sobre uma espécie de livro dos mortos que contém o feitiço necessário justamente para conceder um novo corpo a qualquer entidade que não esteja mais viva. E quando os três caem por lá, são perseguidos por todas as criaturas possíveis, revelam segredos obscuros, o Gumball até admite que ainda faz xixi na cama e eles encontram a passagem do livro com a magia necessária. Mas tudo isso só pra Carrie parar no meio e impedir a transformação porque ela ainda ama ser um fantasma. Acaba que de volta em Elmore, a solução simplificada que eles encontram inclui o Darwin brincando com ele mesmo, já que a Carrie agora possui o corpo dele. E dessa forma eles não precisam mais do Gumball, embora ele fique lá pra assistir e ouvir tudo por algum motivo. A questão aqui é porque eles complicaram tanto uma coisa que a própria série já tinha resolvido anos antes. Será que foi pressão da internet, foi vergonha ou você ter deixado o like agora mesmo pra esse vídeo?
Na real, eu tenho uma teoria. Voltando lá na série original, a primeira vez que o Darwin e a Carrie se beijam acontece justamente quando os dois estão no mesmo plano. Nesse caso, como fantasmas. E naquele momento parecia que essa era a regra da série e os dois só conseguiam ter esse tipo de contato quando estavam no mesmo estado. Só que ao longo das temporadas seguintes, essa regra simplesmente deixou de existir, visto que eles se beijaram várias vezes sem problema nenhum. Então isso quer dizer que em vez de criar um problema novo, a série sempre encontrou um jeito simples de contornar isso, porque dentro da lógica de Gumball, ninguém realmente ia questionar ou dar a mínima pra isso. E é exatamente por isso que essa nova polêmica soou tão estranha desde o início, porque ela revive um problema que a própria série já tinha abandonado e evitado tocar há anos atrás. Mas é agora que entra a parte mais interessante, porque isso provavelmente foi mais do que intencional. Como a gente já sabe, o plano original entre o fim de O Incrível Mundo de Gumball e a nova série envolvia um filme que nunca chegou a acontecer. E esse filme serviria justamente como uma ponte para encerrar a história geral que foi construída por 6 temporadas até 2019 e permitir que o mundo maravilhosamente estranho seguisse depois disso com uma identidade nova. O que quer dizer que isso tudo só tá rolando agora porque, como eu até já expliquei nesse vídeo do card aqui em cima, o que a gente tá assistindo não é exatamente a mesma continuidade de antes, mas um universo paralelo muito parecido com o original, mas com pequenas inconsistências. E nesse novo contexto, a própria produção tem muito mais liberdade para explorar ideias que talvez não fossem possíveis na série original anos atrás, tanto por conta do tempo, formato ou até mesmo as regras do Cartoon Network. E no meio dessa bola de neve toda, eles têm a chance agora de explorar alguns conceitos antigos e descartados, tanto pela licença canônica de um novo universo, quanto pela liberdade maior de um serviço de streaming. E isso ainda explica que essa solução não foi feita para responder a polêmica, até porque esse episódio provavelmente já estava sendo planejado muito antes da reação do público, e inclusive foi escrito pelo próprio criador de Gumball. Então a real é que o problema nunca foi o beijo, até porque essa piada sempre existiu dentro da lógica de Gumball. O problema foi trazer isso de volta de um jeito tão direto, num contexto onde a maioria ia ver só por recortes e não o episódio inteiro. E quanto a isso, não tem muito o que fazer, porque quando a série decidiu ir por esse caminho, ela também sabia das consequências com as quais teria que lidar. Só que o mais interessante de tudo é que Gumball fez exatamente o que sempre fez de melhor. Pegou um problema absurdo e encontrou uma solução ainda mais bizarra para resolver, mesmo longe de ser perfeita. E no fim, meio que é isso que sempre fez Gumball ser tão maravilhosamente estranha e incrível. Me conta aí qual é a sua opinião sobre isso e de como eles resolveram todo esse problema com a Carrie, e não esquece de curtir e se inscrever para assistir meus outros vídeos sobre a série. Aqui é o Soluço, e valeu, plebs.